Ó, pânico total em Brasília. Pois bem, ontem, o que aconteceu? Ontem, a família do Tenente Coronel Cid teve um quebra-pau com o agora ex-advogado do Tenente Coronel Cid, que é o Rodrigo Rocha. Rodrigo Rocha é ligado, amicíssimo do Flávio Bolsonaro, também amicíssimo de Jair Bolsonaro. Foi ele quem avisou a família Bolsonaro o seguinte, ó, gente, deu ruim. A família do Cid está furiosa, principalmente depois da entrevista no Globo News, e eu vou ter que deixar a defesa do Cid. Logo depois, o Rodrigo Rocha assinou lá um documento deixando a defesa de Tenente Coronel Cid. Lembrando, o Rodrigo Rocha é o advogado do ajudante de ordens do Bolsonaro, que era advogado do Anderson Torres, que deu uma entrevista na semana passada no Globo News. Eu mostrei aqui, viralizou lá no TikTok, no Instagram. Eu mostrei o seguinte, o cara, ele é advogado do Tenente Coronel Cid, não é advogado do Bolsonaro. Ele dá entrevista dizendo o seguinte, olha, o Bolsonaro não tem nada a ver com o caso. Aí o repórter do Globo News ainda pergunta, pô, peraí, então você está dizendo que o seu cliente, da cabeça dele, ele resolveu falsificar o cartão de vacinação do chefe dele. Foi tudo saiu da cabeça do seu cliente, porque é essa margem que você está dando. O advogado vai lá e fala, ó, isso de falsificar já é seu juízo de valor, mas ó, eu só posso garantir que o Bolsonaro não tem nada a ver com o caso. Tá jogando o cliente na fogueira. Eu falei, viralizem para isso chegar no pai do Coronel Cid, que é o General Cid, porque ele vai ficar pistolaço. Um general, vê que o seu filho, tenente coronel da ativa, foi preso, para ele já é um negócio assim, como assim nós da casta superior, militares, sendo presos por civis, sem sermos avisados antes? Não pode. Porém, como assim nós dessa casta superior, militares, e vem um advogado civil e trata meu filho assim? Não. Doa quem doer, meu filho vai sair da prisão. Aquele doa quem doer era o Bolsonaro. Pois bem, teve o quebra-pau, está demitido o advogado do Tenente Coronel Cid, e a família já anunciou o novo advogado que, veja, é o senhor Bernardo Fenelon. Bernardo Fenelon, ele é especialista em delação premiada. O novo advogado do Tenente Coronel Cid tem até um livro escrito sobre delações premiadas e como fazê-las. Inclusive, o livro dele, a especialidade dele é em delação premiada unilateral. Como assim, Thiago, unilateral? É quando a pessoa que sabe começa a falar, mesmo antes de fazer a delação premiada. Que é para começar a falar, ó, eu começo a falar aí, quando vocês quiserem, aí eu falo mais. Vou começar, é o jogar verde para colher maduro. Vai começar a jogar. Quando a polícia fala, ó, queremos isso, aí ele joga mais. Então, a partir de agora, a situação de Jair Bolsonaro piorou, mas piorou muito. Mas pensa numa piora, porque até então, o homem de confiança dele, que sabe de todos os crimes dele, estava ali amarrado por um advogado que ia ferrar o próprio cliente para salvar o Bolsonaro. Agora não. Mesmo ele sendo homem de confiança, parece, ao que tudo indica, pela aí que eu consegui ver, o papai do Tenente Coronel Cid falou, peraí, filhinho, você só tá fazendo abobrinha. Meu Deus do céu, mas é só você sair debaixo das minhas asinhas que você só faz abobrinha. Mas como pode ser tão burro? Eu, general, você é ser general, seu irmão multimilionário, você aí fazendo abobrinha preso, cara. Mas ó, deixa a gente resolver por você, porque se depender de você, vai ficar preso a vida inteira. Burro. Deve estar levando um esporro do pai nesse exato momento, que hoje tem visitação, e aí vai mudar a opinião aí do Tenente Coronel Cid quanto ao Bolsonaro. E o Bolsonaro nem dormiu ontem. Ontem à noite, o Donald Trump foi na CNN dos Estados Unidos e fez um elogio ao Bolsonaro. Ele elogiou o Bolsonaro porque o Bolsonaro fez com que a população brasileira tivesse acesso a armas. O Donald Trump adora também que tem aí tiroteios, pessoas morrendo, assim como o Bolsonaro. Essa é a ideologia deles. Tá, nem isso, de acordo aí com várias notícias, nem isso salvou a noite do Bolsonaro. O Bolsonaro não dormiu, o Bolsonaro não ficou nem deixou ele sorrir o elogio que o ídolo dele fez a ele. Não, o Bolsonaro só pensa em uma coisa, delação do Tenente Coronel Cid. O Bolsonaro já falou para vários aliados o seguinte, se ele cair, cai todo mundo junto com ele, o que é uma tática suicida. Eu estou tentando mais detalhes sobre essa fala aí do Bolsonaro, porque saiu em um local de mídia, mas não saiu muito detalhe disso. Estou querendo saber exatamente quem o Bolsonaro está ameaçando e qual ameaça é essa. Porque, olha, é muito burro o chefe da quadrilha começar a ameaçar os outros que ainda não estão presos. Sendo que quem está para ir preso, quem é o chefe da quadrilha é ele. O chefe da quadrilha não faz delação.
O Bolsonaro não sabe disso. Quando a polícia pega o chefe da quadrilha, ele não precisa mais de delação de ninguém. Já pegou o chefe. A partir do chefe, pega todo mundo. É só investigar direito o chefe, não precisa ele falar. Então o Bolsonaro tá no mundo da lua. A imprensa começou a noticiar ontem à noite o seguinte: o quebra-pau na família Bolsonaro tá tão grande que o Bolsonaro tá sem as senhas das redes sociais dele. Ele brigou com o Carlos e o Carlos não passou as senhas até hoje. O Bolsonaro não consegue logar nas suas redes sociais. Ele não publica no Twitter faz mais de um mês. Ninguém sentiu falta, pelo menos eu não senti. Mas esse é o panorama aí do Bolsonaro. Nem para se defender nas redes sociais ele vai conseguir, porque o filhinho dele tirou as senhas. Acredito eu que o quebra-pau maior foi logo que o Bolsonaro voltou de Orlando e o Carlos Bolsonaro estava com um plano aí para o gabinete do ódio se reestruturar. Provavelmente o Bolsonaro não estava ligando muito para isso, porque ele está tentando não ser preso. E o pessoal do PL falou que não, novamente, porque o pessoal da ala política não quer o Carlos envolvido em nada que faz o Bolsonaro, que o Carlos só comete um crime atrás do outro. E as táticas do Carlos também não deram certo na eleição, não deram certo durante o governo Bolsonaro e levaram o Bolsonaro a esse buraco aí. Vamos lembrar que se o Bolsonaro fosse um pouquinho menos burro, ele ganhava a eleição, porque a gente ganhou dele com uma margem de 1,8%. Aí ele roubou, a gente sabe que ele roubou, tentou comprar voto, tentou impedir os petistas de votarem, enfim, fez tudo aquilo, tá? Perdeu por menos de 2 pontos. Se ele fosse um pouquinho menos burro, principalmente durante a pandemia, esses 2 pontos aí ele ganhava. Aí o que acontece? O pessoal do PL também sabe disso. Então falaram, Carlos não. Briga gigantesca entre Bolsonaro e Carlos. Carlos já não gosta da Michelle. Ele acha que a Michelle vai passar a perna no Bolsonaro. Ele já tá vendo isso antecipadamente, o que vai acontecer nos próximos meses. E aí ele falou, não. Quando ele saiu ali das redes sociais e falou que não ia mais falar sobre política, provavelmente ali ele também pegou as senhas do pai e não deixou mais, porque depois disso o Jair Bolsonaro também parou de publicar. Muita gente fala que o Jair Bolsonaro era viciado, ou ainda é, em Twitter. Bom, não pode mais ser que ele não tem mais a senha dele mesmo. E que ele ficava o dia inteiro no Twitter lendo coisa, ver o que a oposição fala, ver o que está nos trending topics, que são os assuntos mais comentados, tudo mais, e ele era viciado nisso. Então o Jair Bolsonaro ficava o dia inteiro em Twitter, aí de lá ele encaminhava links e conversas para o WhatsApp. E geralmente com os aliados dele por WhatsApp, o Bolsonaro encaminhava links. Até muitos aliados falaram isso pro Bolsonaro na imprensa e até saiu. Eu lembro, faz uns 2 anos, quando quebraram os sigilos das conversas do Moro com o Bolsonaro, o Sérgio Moro mostrava que as conversas dele com o Bolsonaro era bem curto e grosso. Ele mandava o link e falava, não quero isso. Aí mandava outro link e falava, isso não. Mandava falar, isso não pode. Ele dava a ordem assim, mandava um link e falava alguma coisa a partir do link. Pois bem, agora a situação é a seguinte, tá? Carlos sem falar com Jair, Jair sem dormir a noite inteira e Mauro Cid para delatar. Também saiu à noite, quando pensavam que não dava para piorar, saíram 2 informações bombásticas. Se alguém quiser, comenta que eu faço um vídeo só sobre isso, porque é bem complexo. A família do Tenente Coronel Cid comprou, logo que o Bolsonaro assumiu a presidência, uma mansão de 8 milhões e meio de reais lá nos Estados Unidos. Essa mansão já está valendo 11 milhões de reais por conta da desvalorização do dólar durante o governo Bolsonaro. E aí, o que acontece? Peraí. O Bolsonaro assume e você aí compra uma mansão de 8 milhões e meio. A mansão foi comprada no nome de um trust fund. Se você não sabe o que é um trust fund em inglês é como se fosse um fundo de confiança. Tem lá na lei americana o seguinte, você cria como se fosse um CNPJ, como se fosse. E aí pode se registrar bens, empresas, enfim, qualquer coisa no nome desse fundo, desse CNPJ. E aí os donos disso ficam ocultos. Então criaram aí esse trust fund chamado Family Cid Trust. Família Cid. Porque, para quem não sabe, General Cid, Tenente Coronel Cid, Cid não é o nome deles, é o sobrenome deles é Cid. Inclusive, o último sobrenome deles é Cid. Pois bem, aí depois o Bolsonaro assumiu, passaram mais alguns meses, eles compraram outra mansão de 2 milhões e meio de reais. Eles falaram, peraí, de onde esse pessoal ganhou tanta grana? Logo que o Bolsonaro assumiu? Estranho. Um dos donos desse fundo aí, desse trust fund, é o irmão do Tenente Coronel Cid, que é o Daniel Cid. Daniel Cid é quem usava servidores nos Estados Unidos para
hospedar documentos que o Bolsonaro disponibilizava de forma ilegal. Por exemplo, quando o Bolsonaro vazou o inquérito da Polícia Federal ilegalmente, que foi até o que levou à quebra de sigilos do Tenente Coronel Cid, porque ele quem ajudou, isso foi feito no servidor do Daniel Cid. E aí o Daniel Cid passou a ser investigado pela Polícia Federal. E aí descobriram tudo isso aí sobre ele, quer dizer, ficou multimilionário depois que o Bolsonaro assumiu. Aí eu te pergunto, peraí, o cara não tinha bens, assume o amigo dele, o irmão dele vira ajudante de ordens, de repente ele começa a comprar mansão atrás de mansão. Aí vai lá a polícia e acha 35 mil dólares e 16 mil reais em espécie na casa dele. Aí agora descobre-se, a polícia já sabe, olha só, vazou na Veja hoje de manhã, a polícia descobriu um depósito de 400 mil reais na conta do Mauro Cid, Tenente Coronel Cid. Tá piorando a situação do Cid. Ou ele delata rápido, ou o que vai acontecer é o seguinte, a Polícia Federal vai pegar tudo da família dele, vai fazer uma devassa na família do General Cid. O que está saindo ultimamente é o seguinte, que o problema agora do General Cid, do Cid pai, não está nem sendo só o filho dele estar preso, não. Isso era o problema número 1 dele. Depois do que saiu na imprensa nos últimos dias, o problema dele é o seguinte, o sobrenome da família, General Cid, Daniel Cid, Coronel Cid, está na lama. Hoje você fala da família Cid, você fala, é um bando de criminosos, só pode ser. Então o pai quer salvar o sobrenome da família, que ele como general cuidou com tanto zelo por tantas décadas. Então, se tiver que o filho dele delatar e jogar quem quer que seja na fogueira, no lugar do sobrenome da família, da honra da família, e principalmente do próprio filho dele estar preso, para o pai general, faça. Jogue quem quer que seja na fogueira. Não fique você se queimando. É isso que está acontecendo. Por isso, o novo advogado agora, especialista em delação premiada. Eu vou falar. Se a casa não caiu, tá caindo. Mas vai cair, e vai cair muito rápido. Anderson Torres lá igual um otário preso faz mais de 100 dias. Ai, não vou delatar, não vou delatar. Essa semana Anderson Torres aceitou a estratégia suicida, sabia? Foram senadores visitar o Anderson Torres e o Magno Malta, mais especificamente, conseguiu convencer o Anderson Torres a aceitar a politização da sua prisão. Ou seja, os bolsonaristas agora vão começar a tratar o Anderson Torres como um preso político e como um mártir. Eles acreditam que dessa maneira ele será solto mais cedo. Vai em frente. Façam isso, mas olha, usem todo o alcance de vocês em todas as redes sociais. Aproveita e quando for fazer isso, xinguem o Alexandre de Moraes na mesma mensagem, vai? Viu? Não fala só, nossa, o Anderson Torres é um preso político. Fala, eu, Alexandre de Moraes, é um... E aí põe um monte de fake news contra o Alexandre de Moraes. Tem todo o meu apoio. E digo mais, agora a mensagem não é para vocês, é para Alexandre. Alexandre, eu autorizo. Eu sei que não precisa da nossa autorização aqui como povo brasileiro, mas se é para pegar essa bandidagem aí, eu autorizo, viu? Vai pra cima, prende todo mundo, que vai dar certinho o plano de vocês. Vamos peitar mais ainda o Alexandre de Moraes. Pô, peita o Flávio Dino junto também, que vai dar certinho, pô. Que plano bom esse plano dos bolsonaristas. E aí, usaram a prisão do Coronel Cid para convencer o Anderson Torres, falando, olha, agora a pressão vai ser só sobre ele. Então, se a gente politizar a sua prisão, o Alexandre de Moraes vai ficar pressionado e ele vai te soltar, porque ele vai querer a delação do Cid, não a sua, Anderson. Olha, eu vou te falar o seguinte, eu vou te falar o que eu falei quando o Coronel Cid foi preso. Olha, antes era só você para delatar o Anderson Torres. Então, você ia ficar preso porque era só você para delatar. Se você delatasse, podia até sair da prisão. Podia. Não quer dizer que sairia, mas podia sair da prisão. Se não delatasse, ia ficar preso. Então, trancar e jogar a chave fora. Quando são presos outros 6, o que acontece contigo, Anderson Torres? Vou explicar direitinho aí para os amigos do Anderson Torres entenderem. Quando tem outros presos, quem delatar primeiro, o Anderson Torres vai ficar aí na jaula, porque ele não delatou. É uma corrida pela delação. Quem abrir o bico primeiro vai ser solto primeiro. Os outros ficarão enjaulados por tempo indeterminado, até que sejam condenados, provavelmente. Vão esperar o processo na jaula. E aí vão ser condenados a décadas de prisão, não é 1 ano, 2, não, são décadas de prisão. E vão continuar enjaulados, é isso. Quem delatar primeiro, pelo menos, vai ter aí o direito de
responder em liberdade até a condenação, que não vai demorar muito, não é essa condenação, viu? E aí depois vai voltar para a jaula por um tempo, talvez tenha uma pena menor. É isso. Esse é o panorama. O general Cid, que não é uma pessoa burra, pelo visto aí, entendeu isso. A esposa do Coronel Cid, que também parece não ser uma pessoa burra, viu a entrevista do advogado, ó, parabéns aí aos plantonistas, porque eu não sei se chegou via a gente, mas eu vou falar um negócio. Quem viralizou essa entrevista fomos nós. Não fui eu. Eu mostro aqui, eu mostrei lá no TikTok e no Instagram. Quem compartilha aí são vocês. Quem assiste o vídeo até o final, que faz aumentar o alcance, são vocês. Quem comenta no vídeo, engaja, curte, compartilha, no caso lá do Instagram, nos stories, no caso lá do TikTok, compartilha, republica, baixa, coloca, são vocês. Chegou na família, família demitiu o advogado. Ou seja, nossa missão nesse caso está cumprida, viu? De nada, o general Cid, de nada. Agora faça a sua parte e manda o filhinho abrir o bico. Quanto antes, melhor, viu? Melhor para ele. Para mim, ó, se não delatar também, tô nem aí. Quem vai ficar décadas preso é ele. Tô aqui de boa. Você aí que tá me assistindo tá aí de boa. Quem tá ruim aí na pior chorando é ele. Então ele que abre o bico quanto antes para ver se ele consegue fazer a troca. Ele solto e Bolsonaro preso. Para mim, Bolsonaro estando preso, os outros vão ser presos depois no processo. Não tenha dúvidas de que isso vai acontecer. Vão passar todos eles muito tempo juntos, fechados com Bolsonaro, viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal. Falou!